foi o momento que eu descobri que a depressão efetivamente existe e que eu brincava com as pessoas que falavam que estava deprimido, que estava em depressão. Eu falava, cara, isso é falta de trabalho, é falta de você ocupar a sua vida. E aí eu não tava preparado pra isso, porque eu sempre achei frescura. Não, mesma coisa, esse negócio de depressão não existe e tal. E eu fiquei muito mal. E aí eu dou de presente um carro pro meu pai, um carro novo, e era para ele retirar o carro na quarta-feira, numa quarta-feira de 2004, setembro, tá? Não vou lembrar exatamente o dia, que essas coisas a gente tende a fazer de conta que elas nem ocorreram, porque é para limpar da memória também. E meu pai, falei, pai, você só vem quarta-feira para Rio Preto buscar o carro, que o carro não vai estar pronto antes de quarta-feira. Meio que eu decidindo o destino dele. Se ele seguisse fielmente o que eu mandei, talvez ele estaria aqui hoje para contar essa história com a gente, ou né, estaria entre nós. Ele, terça-feira de manhã, sem me avisar, pega o carro, pega a estrada, para ir buscar o carro que só ficaria pronto na quarta, não na terça. 10h30 da manhã, uma carreta sai da mão de direção dela, invade a pista contrária, passa por cima do meu pai e da minha mãe, arrastou 100 metros, eles nem sabem do que morreram, né? Foram embora e nem sabem do que aconteceu. A causa. Então imaginem vocês. Eu tinha 37 anos nesse momento. Cara, eu vivendo o auge, o sucesso. Eu pego o telefone e começo a ligar para os meus amigos médicos. Dr. Gilberto Brito, Dr. João Mansur, os médicos lá de Rio Preto, cara, que comungavam comigo, tomavam vinho em casa, que visitavam a minha casa toda semana, ligando e falando, cara, helicóptero, UTI, o que você tiver, use todos os recursos aí, meu pai está acidentado aqui, a 20 quilômetros de São José do Rio Preto, em José Bonifácio, aqui do lado, estamos cuidando. E ligava para um, ligava para o outro, desesperado, imaginando que o dinheiro, que esse network, que tudo isso iria resolver. Passaram-se 5, 10 minutos, me liga um médico, o Dr. Gilberto, e fala, amigo, seja forte, mas não há o que fazer, seus pais já foram, faleceram no local. Aquilo foi uma paulada, assim, que esse talvez foi o maior extremo da minha vida, porque eu passei 6 meses depois em luto, mas um luto assim que parecia que não ia acabar. A mesma força que me levou até ali foi a mesma força negativa que gerou em cima da minha mente, que é do tipo, você vai morrer, vim parar no Einstein, em São Paulo, travou a lateral aqui com uma depressão profunda, e eu achava que ia morrer. Então, foi o momento que eu descobri que a depressão efetivamente existe e que eu brincava com as pessoas que falavam que estava deprimido, que estava em depressão. Eu falava, cara, isso é falta de trabalho, é falta de você ocupar sua mente, vai trabalhar, vai se ocupar, que isso aí não é nada. E aí eu fui descobrir que de fato existia a depressão, e depois de 6 meses com remédio, com muito tratamento, eu consegui voltar. Mas é uma depressão de entregar o celular para minha mulher e falar assim, ó, Samara, eu não quero notícia boa nem notícia ruim. Você ficar na cama, travado lá, achando que... E tinha que ficar perto do hospital ainda e perto da doutora Ana. A doutora Ana que me atende aqui no Einstein até hoje, é minha cardiologista até hoje, há mais de 20 anos. Olha que louco. Você tem medo da morte? Não. Zero, eu acho que zero medo da morte, mas quando você está vivendo sua melhor fase da sua vida e você acha que você vai morrer, é uma desconexão com tudo que você está vivendo e com tudo que você conquistou. Então você começa a imaginar o que vai ser amanhã da sua família, você, filhos pequenos, poxa, não estava tão preparado como hoje, em que já há uma transição do meu negócio, né, eu já preparei meus filhos para continuarem. Então hoje eu estou preparado, né? Vamos dizer, ninguém quer morrer, mas eu não tenho medo da morte. Eu acho que é uma coisa que depende da natureza de Deus, que vai chegar a hora. Eu tenho uma relação com a morte ruim, assim, de tipo, não aceitar que acabe, entendeu? Não. De gostar muito da vida. Não tenho essa, nem um pingo. Eu acho que a hora que chegar a nossa hora, a minha crença é, chegou o momento, você vai, ponto final. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser como for. Vai ter o dia. Meus pais foram no dia que eles tinham que ir. Mas daí a você entender por que Deus estava levando meus pais, que era pastor evangélico,
que minha mãe tocava na banda da igreja, que eles iam para a igreja diariamente, que eles visitavam hospitais. Meu pai já não trabalhava há uns 3 anos. Ele só fazia visitas em hospitais, em asilos, visitando famílias carentes. Eu já tinha aposentado ele e pedi que ele fizesse o que ele mais gostava. Então, você cria com isso um atrito entre por que foram os meus pais. Mas aí você entende, o tempo passa e você vê que isso é uma fatalidade e que você não controla. Se ele tivesse ouvido que era para vir na quarta-feira, naquele exato momento ele não teria cruzado com aquela carreta, que teria saído, e eventualmente não ia pegar ninguém, ou ia pegar outro carro, enfim, talvez não aconteceria. Então eu falo muito que essa coisa que está escrito, você não muda. Você pode até tentar mudar, adiar para amanhã, escapou, mas tem coisas que estão programadas, não há o que fazer. E elas não têm controle. Então vamos viver e colocar as mãos naquilo que a gente controla. Que é o quê? Prevenção, precaução, planejamento, né? Não fazer as coisas de uma forma estúpida, de uma forma desenfreada, né? Então, a partir dos 37 anos, já fazem 20 anos, estou com 57, eu passei a ter um jeito diferente de enfrentar a vida. Eu passei a ser mais programático, eu passei a planejar mais a minha vida, eu passei a me preparar mais para uma eventualidade como essa. Então você passa a viver de uma forma diferente. É um pouco isso. Então, por mais que eu fosse maduro com 37 anos, eu acho que dos 40 anos para cá, eu fiquei muito mais maduro. Eu antecipei muito com esse aprendizado. E esse foi um extremo, talvez o pior da minha vida, que é o momento que você perde, de fato, quem te trouxe nesse mundo, a coisa mais preciosa, né? E isso mexeu muito comigo. Pode ter certeza que foi o extremo pior que eu poderia ter na vida. Como que um cara da década de 70 se permite entrar em depressão, cara? Como que você se permitiu chegar nisso? O que aconteceu, cara? Foi um monte de coisa junto. Foi o lance do meu pai, tava quase morrendo, tava numa situação bem complicada, bem complicada. Eu tava trabalhando muito e tava com uma pressão muito de cancelamento em cima de cancelamento. Assim, muita coisa enchendo o saco na internet. E na época aquilo ainda me afetava. Hoje me afeta zero. Porque eu não tinha vontade de fazer nada. Minha vontade de ficar na cama e não tinha vontade de fazer nada. Acordava e era uma tristeza, assim. Era uma tristeza. E não era nem tristeza, talvez. Era mais uma, tipo, tanto faz, sabe? Só que aí tem filho, né? Ter filho me salvou e ter meu trabalho me salvou. Porque eu falo assim, eu não posso parar de trabalhar por causa do meu filho. E eu me forçando a trabalhar, forçando a ter aqueles papos que eu tinha, por isso que eu fiz alguns episódios que eu acho que foram únicos e são históricos. Porque os episódios eram tanto para mim quanto a pessoa que estava assistindo. Tem um episódio lá que é muito famoso com o Frei Gilson, que eu tava falando sobre o silêncio de Deus. Eu falo assim, cara, esse negócio de você orar e Deus não falar contigo, entendeu? E aquilo era pra mim, né? Era uma dúvida minha. E aquilo viralizou porque a galera viu que que eu tava passando por alguma coisa, que eu tava não tendo resposta de Deus e aquilo tava me fazendo mal. Ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como pode ser a resposta de Deus? É que assim, a resposta de Deus pode ser variadas. A resposta de Deus pode ser ele falando algo, pode ser ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos? Para a sua esposa? Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento. Não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim. Muitas vezes Deus vai dizer não. Muitas vezes Deus vai dizer espere. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê,
significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Fazendo mal. Então era isso, era um afastamento da igreja, um afastamento da vida espiritual. O problema familiar com meu pai. Era esse lance de trabalhar muito. Era, cara, tanta coisa reunida que pra mim eu não me liguei, mas uma hora esse copo encheu. E aí eu não tava preparado pra isso, porque eu sempre achei frescura também. Não, mesma coisa, esse negócio de depressão não existe e tal. E eu fiquei muito mal durante uma época, e aí fui falar com amigos meus que já tinham ido lá no podcast, terapeutas, tomei remédio uma época, mas pra mim não funcionou. Isso, o que funcionou pra mim foi me aproximar de novo da igreja, me aproximar de pastor, me aconselhar com um terapeuta, trocar ideia com pessoas. Eu ficava muito em casa, não saía, não fazia nada. De repente eu voltei a sair com amigos, voltei a conversar com mais gente, voltei a ter uma vida social, né? E meu pai também melhorou, a gente conseguiu resolver o lance do Parkinson dele, estabilizar. Então, assim, as coisas vão se ajeitando. E hoje em dia ainda, não vou te falar que não tem problema, mas, cara, o jeito de eu pode deixar lidar ele invadir a tristeza, invadir. Eu já tive pontinhas assim que eu beirei, sabe? mas não chegou de também. Tristeza, mas eu não deixei Então, acho mas que o trabalho não permitiu. Então, o trabalho não me deixou porque era assim, era pra eu parar de fazer trabalho. E eu não, cara, eu só não deixei de fazer podcast como eu fazia mais do que fazia o normal. Então eu tava fazendo assim, cara, marca podcast, pode marcar. Porque enquanto eu tava fazendo o negócio, eu não tava pensando nos problemas. Aí à noite, quando passava aquela cabeça, aí eu cheguei pra Ana Beatriz, cheguei para uns amigos meus que trabalham e falam assim, meu, o que eu faço? Quais são as técnicas? Aí fui aprendendo a lidar com isso, coisa que eu nunca soube. Para você não ter pensamento intrusivo, o que faz? Para você dormir melhor. E aí eu comecei a ter problema para dormir, que eu nunca tive. Sempre dormi bem, assim. Aí eu comecei a ter problema. Aí vai acumulando, você não dorme bem, você não tá cansado, deixa de fazer esporte, estava muito gordo. Não tinha vontade de treinar, então assim, juntou tanta hormônios coisa. Também, se não é minhas meninas, tem idade, cara. Então, mas é assim, são esses. se eu não tivesse essa base de amigos que eu tinha, e tivesse o trabalho, e tivesse um filho, que a minha função era, pô, meu filho, cara, eu preciso dar um futuro pra ele, preciso mostrar pra ele que eu tô bem. Então isso me ajudou pra caramba. Então isso foi que não me fez ir pro fundo do poço. Mas era uma luta diária, assim, cara. Durante uns 3 meses foi uma luta diária, assim, de puta, por que eu tô fazendo isso? A vontade que tinha, falar assim, qual a diferença que faz se eu morrer amanhã? Sabe esses pensamentos? Se eu morrer amanhã não faz a menor diferença. Não, meu filho, tem muita gente que depende de mim. Então, ter esse pensamento que não era egoísta, pra mim me ajudou muito, assim, falar, meu, eu não vou fazer por mim, então. Porque pra mim não faz diferença. Tipo, tenho dinheiro pra mim, tenho condição de me sustentar e não sei o quê. Por que eu vou sair pelo mundo? Porque a vontade que tinha assim, vou pegar um avião, vou pra algum lugar, não quero responsabilidade, não quero ninguém me encher no saco, vou ficar um tempo sem fazer nada e só pensando na vida. Mas isso não é real. Isso às vezes dá vontade de fazer, mandar tomar no cu e ir embora, cara. Mas não às vezes dá vontade, cara. Mas não falar dá, a verdade pra você. Dá. Mas isso não é depressão. Mas é uma tristeza, né? Tipo, Não, mas nada. Mas junta com isso. Quer saber? Daqui um mês eu volto, cara. Mas isso dá vontade de fazer. E junto com isso, uma diferença de uma coisa de, cara, que diferença faz isso? O que eu faço de diferença pro mundo? Que diferença faz? Se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Se eu parar de fazer isso, daqui a um tempo ninguém mais lembra de mim. Sabe, é uma coisa que você mas fala. aí você entrou em outra... Entrei em outra parada, entendeu? Fala assim, tá, pra que eu tô fazendo tudo isso? Cara, sabe aquele papo de morte, assim? Fala, pô, meu pai tá com 80 anos. Na verdade é isso com... mesmo. Mas isso é porque, talvez porque você vê que a morte se aproxima, né? Eu vendo meu pai. Você não sou seu pai, eu tava vendo meu pai. Eu falo assim, dele, 25 anos, daqui 25 anos, eu vou estar na idade do meu pai. Olha como meu pai tá. E aí, cara? E todos os amigos dele, e todas as coisas que ele fez. É difícil. Ninguém mais se importa, cara. Sabe? Olha como ele tá agora. Tá sozinho, tá de dificuldade pra andar, tá não sei o quê. Aí você começa a bater um monte de coisa. Seu pensamento começa a ir lá longe. O que você tem que fazer é voltar pro agora. Se começar a projetar o futuro, cara, tem 1000 futuros possíveis. Tem que pensar menos lá na frente. Assim, planejar a sua vida. Mas esse era o meu problema. Uma coisa, mas... Eu não sei como chama isso, mas era esse pensamento absurdo. Eu não parava, meu pensamento não parava de ver problema, de ver coisa ruim, de ver coisa boa, misturado tudo, de ver... E aí eu falei, cara, o que eu faço? Eu não conseguia parar de pensar nas coisas. E aí que eu precisei tomar remédio e comecei a falar com pessoas que me falaram, é assim, faz assim, é um exercício. E aí, o que eu fiz? Em vez de fugir dessas paradas, aí eu enfrentei. Falei, tá, meu problema é medo da morte?
Então vamos falar sobre isso nos podcasts. Meu problema é medo de envelhecer, vamos falar sobre isso nos podcasts. Meu problema é que eu tô gordo e fora de forma, então vou resolver isso. Meu problema é que eu tô com falta disso, então eu vou no Muse, vou não sei aonde e vou tomar os remédios. E aí, melhorando o treino, já melhorou uma parte da minha vida. Melhorando a parte hormonal, melhorou outra. Melhorando essa parte mental, tipo, a parte espiritual. Voltei à igreja, voltei a conversar com Deus, voltei de resposta, fiz uma proposta. Falei, cara, eu sempre achei que eu tinha uma missão nessa vida. E eu não tô fazendo essa missão. E não sei vocês, mas quando você se afasta do seu propósito, você sente esse vazio. É alguma coisa que tá fazendo falta. Você pode estar ganhando dinheiro, pode estar famoso, pode ter uma família maravilhosa, não, mas tem um buraco lá. Porque você não tá fazendo, você sabe que tinha que fazer alguma coisa e não tava fazendo. E a partir do momento, quando eu comecei a fazer aquilo, minha vida ficou perfeita. É engraçado, porque as pessoas que... Eu tava vendo até no sofá propósito. da Anitta, mas ela fez um comentário Eu vi. muito inteligente esses dias. Eu queria que todo mundo soubesse que o dinheiro, a fama... É aquela corrida, sempre buscar e chegar lá e estar infeliz quando chega e não curtir, na verdade, o processo. E o processo a gente sabe que é isso que nós temos. E a gente não sabe o dia de amanhã. Porque uma doença pode vir, ou pode ser um acidente, ou pode vir não sei o quê, e você tem. E se tudo correr bem, mesmo assim vai terminar, como a gente já sabe. E é um pouco frustrante, né? Porque viver é muito bom, porque a gente conseguiu, cara. A gente não conseguiu? É. A gente conseguiu dinheiro, conseguiu fama, conseguiu reconhecimento. Tá, aí você fala, e agora? E agora? Repete, é isso.